Amém, queridos? Hebreus capítulo de número 9. Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo, ou por que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Se você fizer uma rápida leitura do Novo Testamento, você vai perceber um fato. A morte de Cristo tem destaque em todos os 27 livros do Novo Testamento. Não há outro assunto que ocupe mais espaço no Novo Testamento do que a morte de Jesus Cristo. Um exemplo disso está nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, aos quais chamamos de Evangelhos. Lucas devota 1/4 de todo o seu livro à Semana da Paixão. Mateus e Marcos 1/3. E João, quase que a metade do seu livro, acontece na última semana de Jesus na terra. Por quê? Porque a morte de Cristo é tão importante para seus seguidores. Porque era importante para o próprio Cristo. Ele falou sobre ela várias vezes. A sua morte ocupava lugar central no seu ensino e na sua missão. Tão importante foi a morte de Cristo que o símbolo máximo da nossa fé, do cristianismo, é uma cruz. Poderia ter sido um berço, uma manjedoura, como símbolo da encarnação de Deus entre nós. Poderia ter sido um martelo com alguns pregos, como símbolo da humanidade de Cristo enquanto trabalhava com seus pais. Poderia ser um túmulo vazio, quem sabe um trono, para indicar a sua soberania e o seu poder sobre tudo, inclusive sobre a morte. Mas não. Ao longo dos séculos, os cristãos escolheram a cruz, um símbolo que aponta para a sua morte, para o seu sacrifício. Por que Cristo morreu? Por que ele foi à cruz? Alguns não teriam problemas ou dificuldades para responder. Diriam, ele foi à cruz por ser um pregador subversivo, alguém que causou perturbação em Jerusalém, ou alguém que foi contra os religiosos de sua época e assim perturbou a ordem social de Roma. Outros diriam, não, ele foi à cruz para se tornar um modelo de amor, um modelo de vida, um mártir histórico. E até certo ponto eu concordo com eles, mas não plenamente, porque Cristo fez muito mais do que nos dar exemplos e ensinamento. Por que Cristo morreu? Poderia escolher qualquer livro do Novo Testamento para tratar do assunto. Poderia usar mais de um, como fiz na primeira mensagem. Mas para facilitar e seguir o exemplo do próprio Lucas na última semana, eu escolhi um único texto, Hebreus capítulo de número 9, para responder essa pergunta. Por que Cristo morreu? E eu gostaria de ler a partir do verso de número 11 com vocês, e a partir do texto meditar sobre esta pergunta. Hebreus 9, verso 11. O autor diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de um novilho espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, é uma comparação, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Verso 15, por essa razão,
Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, outra comparação, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo de Deus, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te dar graças por este grande privilégio que o Senhor nos concede, de cultuar o teu santo nome, com liberdade e alegria nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado pelas canções que já te oferecemos. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que deixamos diante de ti. Muito obrigado por todas as partes deste culto ao Senhor. Agora nós queremos te pedir que o Senhor nos dê a tua bênção para a reflexão da tua palavra. O nosso culto tem a tua palavra por lugar mais importante, por momento mais sublime da nossa noite. Precisamos ouvir a tua voz desesperadamente. Por isso nós pedimos o teu auxílio, Espírito Santo de Deus. Ilumina o nosso coração e nos permita enxergar as belezas incomparáveis do teu santo evangelho. Toma, Senhor, o teu lugar como cantamos aqui nos nossos corações e nos dá, Senhor, a segurança eterna da nossa salvação. Fala aos nossos corações, Senhor. Ao mesmo tempo, pedimos por nossa nação. Cantamos isso também. Toma o teu lugar na nossa nação. Sabemos, Senhor, que os dias são maus e que agora mesmo há milhares de pessoas sendo iludidas por uma alegria efêmera, passageira, fútil e banal. Tenha misericórdia da nossa nação e usa-nos como o sal desta nação, como a luz desta nação, para apontar o caminho do Evangelho de Jesus Cristo como a verdadeira e melhor alegria deste mundo e do vindouro. Abençoa-nos em nome de Jesus, e é assim que nós oramos. Amém e amém. Aos que nos visitam, nós estamos numa série de reflexões que tem por propósito tratar do cristianismo, apresentar os seus aspectos básicos e aquecer o nosso coração
com o que Cristo fez por nós. Já tratamos na primeira mensagem especificamente da pessoa de Cristo. Quem é Jesus e como podemos ter certeza de que Ele é quem dizia ser. Na segunda mensagem da semana passada, Lucas nos apresentou a resposta para a pergunta: quem é o homem e por que ele está no estado em que está. Hoje nós vamos responder a pergunta: por que Cristo morreu? O que Ele realizou na cruz por nós e por que devemos louvá-lo eternamente por isso. Onde estamos na carta aos Hebreus? No coração da carta, no âmago da carta, no que chamamos de o coração doutrinário da carta aos Hebreus. O capítulo 7 desta carta nos apresenta a doutrina central, o sacerdócio de Cristo. Ou seja, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário enquanto nosso representante. O capítulo 8 nos apresenta Cristo como o cumprimento do Velho Testamento. O Senhor fez promessas, promessas, promessas e promessas. E o autor de Hebreus, olhando para Cristo, diz: Ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Quando chegamos ao capítulo 9, nós temos uma parte de aplicação. O capítulo 7 nos apresenta Cristo intercedendo por nós na cruz do Calvário. O capítulo 8, Cristo como o cumprimento das promessas do AT. Aqui no 9, nós temos aplicações da cruz de Cristo. O autor nos apresenta benefícios da cruz de Cristo. Ao nos responder por que Cristo morreu, Ele nos oferece benefícios que são eternamente valiosos. Quais são eles? Por que Cristo morreu? Eu listei 3 respostas no nosso boletim informativo, e se você quiser, pode me acompanhar enquanto eu apresento o texto da noite de hoje. A primeira resposta, queridos, a pergunta por que Jesus morreu, e portanto, o primeiro benefício que o texto de Hebreus 9 nos oferece é o seguinte: Jesus morreu para nos oferecer a comunhão do Deus Santo. Os primeiros versos do capítulo 9, versos que eu não li hoje com vocês, tratam de nos preparar para esta grande notícia. O autor monta um cenário, um pano de fundo, que nos prepara para ouvir esta notícia e louvar a Deus por ela. Como é que ele faz isso? Ele volta ao Antigo Testamento e à adoração do povo de Deus naquela época. Segundo o autor aos Hebreus, a adoração do Antigo Testamento era limitada e mediada. Como assim? Ele diz no início do capítulo 9 que a adoração do Antigo Testamento tinha regras que deveriam ser obedecidas e tinha um tabernáculo, um lugar de encontro, um templo móvel que caminhava com o povo de Deus enquanto no deserto e que depois fora substituído pelo templo de Salomão. Era um lugar de encontro entre os homens e Deus. Mas esta adoração era limitada por quê? Porque nem todos tinham acesso ao lugar mais íntimo do tabernáculo chamado Santo dos Santos. Na verdade, apenas uma pessoa entrava lá, e isto uma vez por ano. E o que ele via ao entrar no Santo dos Santos? Ele via um objeto chamado Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus entre o seu povo. Sobre a arca estavam 2 grandes anjos, com suas asas abertas, como se estivessem protegendo a presença de Deus. Várias pessoas entravam no pátio do tabernáculo. Alguns entravam no pátio interior chamado Lugar Santo. Mas só um homem, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e se deparava com a presença imediata, presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Por quê?
Porque a adoração do Antigo Testamento era limitada, não dava acesso a todos, e mediada por um homem que representava todo o povo, chamado de sumo sacerdote. O autor de Hebreus começa a interpretar este tempo antigo a partir do verso 8. Ele diz o seguinte sobre esta adoração limitada e mediada: dessa forma, com essa adoração, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esta adoração limitada comunicava ao coração dos adoradores que eles ainda não tinham recebido o caminho que levava à presença manifesta de Deus. Deus estava no meio deles, mas de forma limitada. Eles estavam diante de Deus, mas não tinham acesso pleno a Deus. A razão desta limitação, verso 9. Isso é uma ilustração. Tabernáculo armado, adoração mediada e limitada. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. O problema não é Deus. O problema nunca foi Deus. O problema, segundo o autor de Hebreus, é o homem pecador. Ele não está pronto. Ele não se sente bem na presença de Deus. Ele não se sente puro, santo o bastante para estar diante de Deus. Com estes versos, os 10 primeiros, o autor monta este cenário. A adoração do Antigo Testamento era mediada e limitada. Mas o autor se enxerga com os leitores num tempo de transição que ele chama de nova ordem, que se inicia com a chegada do nosso Salvador. Por isso ele nos diz no verso 11, texto que li para vocês: quando Cristo veio como sumo sacerdote, como nosso representante diante de Deus, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Ele não entrou na representação da morada de Deus. Ele não entrou diante de objetos que sinalizavam a presença de Deus. Quando Cristo veio a este mundo, como nosso representante legal, diz o texto bíblico, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, isto é, a presença imediata de Deus, a glória dos céus, a morada celestial do Senhor. E ele fez isso não com sangue alheio, de bodes ou de novilhos. Ele fez isso com o seu próprio sangue. E uma vez por todas, obteve para nós eterna redenção. O que significa eterna redenção neste texto? Ele faz uma comparação. Se na adoração do Antigo Testamento, o sangue de animais purificava cerimonialmente os adoradores do lado de fora, de modo que eles podiam ficar na presença de Deus, ainda que à distância, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Para quê? Propósito. Para que sirvamos ao Deus vivo. Em outras palavras, ele está dizendo que Cristo morreu na cruz para rasgar o véu que nos separava de Deus e para nos conduzir à comunhão perfeita do nosso Deus. Qual é a importância prática disso? A cruz de Cristo e a comunhão com Deus Santo.
Deus não apenas nos criou, queridos. Deus nos criou para si. Não fomos feitos por Deus e jogados na terra. Nós fomos criados por Deus e fomos criados para Deus. É por isso que quando eu digo que nós existimos para a glória de Deus, devemos ouvir isso com atenção. Viver para a glória de Deus tem a ver com o propósito da nossa existência. Deus nos criou para conhecer a sua glória, conhecer o seu valor, conhecer a sua beleza, conhecer o seu caráter, conhecer a sua santidade e ter nele a grande alegria da nossa vida. Em outras palavras, Deus nos criou para a comunhão com Ele. Por que então não temos esta comunhão? Porque muitas vezes Deus não é a grande alegria do nosso coração. Porque pecamos e fomos expulsos da presença imediata do nosso Deus. O problema não é Deus. O grande problema somos nós. Pecamos contra Deus e fomos expulsos da comunhão com Deus. Mas isso não significa dizer que não temos mais comunhão ou desejos por comunhão. Na verdade, todos nós desejamos comunhão. Comunhão com alguém, com algo neste mundo. Pessoas gastam dinheiro para visitar florestas e conhecer plantas, a fim de ter comunhão com a mãe natureza. Milhares de pessoas vivem à procura de um parceiro perfeito, de um cônjuge perfeito, de um amigo perfeito, de uma pessoa perfeita com quem viver uma comunhão perfeita. Porque nós desejamos conhecer o outro e desejamos ser conhecido por outros. Mas a verdade é que nada ou ninguém neste mundo realiza o nosso desejo por comunhão. Procuramos em pessoas, em coisas, em experiências, mas nada verdadeiramente preenche. Porque, quer você saiba disso ou não, todos nós fomos criados por Deus, e a nossa grande comunhão deveria estar em Deus. Então nós vagamos de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra, de uma experiência a outra, em busca desta experiência da comunhão. Mas nada nos realiza, porque a verdadeira comunhão transcende o mundo, está para além dos relacionamentos horizontais. Fomos expulsos da presença de Deus. E nada do que fazemos, nada, absolutamente nada, ofertas, penitências, promessas, nada do que fazemos pode restaurar essa comunhão, pois o nosso Deus é santo, e Ele não aceita nada abaixo do seu padrão de santidade. Eis uma razão para a cruz de Cristo. Porque eu e você não poderíamos jamais subir à presença de Deus e com Ele ter comunhão. Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque eu e você estávamos fora da presença de Deus. Cristo veio ao nosso encontro para ser a nossa porta à comunhão com o Pai. Foi o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, queridos. Como restaurar um relacionamento entre um Deus santo e um homem pecador? Deus não pode simplesmente nos perdoar. Deus não pode fazer isso. Deus não pode simplesmente nos aceitar, como que fazendo vista grossa o que fizemos contra Ele. Ele não pode nos amar em detrimento de sua justiça. Os seus atributos são todos eles perfeitos. Por isso Jesus Cristo veio, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e se ofereceu, como diz o autor de Hebreus, como uma oferta imaculada, sem mancha, perfeita, capaz de agradar a santidade de Deus e ao mesmo tempo, homem como nós, para nos apresentar diante do Pai. Na cruz do Calvário, Ele fez algumas orações.
Uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? O grito do abandono, do desespero, de sentir que os olhos do pai se voltaram para longe. Por quê? Porque naquele momento ele estava coberto por seus pecados, pelos meus pecados. Naquele momento ele se vestiu com tudo o que fizemos contra Deus, a fim de nos vestir com tudo o que não poderíamos fazer para Deus. E neste grito, ele, que momentaneamente foi abandonado na cruz, nos abraça com seu amor santo e nos coloca outra vez em comunhão com o Pai. Louvado seja o seu nome por isso. E aqui há duas grandes bênçãos para os que querem se aproximar de Deus, para os que querem ter comunhão com Deus, diante do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A primeira delas é que nós não precisamos viver sob o poder da culpa. Uma das razões pelas quais não nos aproximamos de Deus com mais frequência é o poder da culpa sobre os nossos ombros. Não nos sentimos adequados, não nos sentimos preparados. Por vezes nos sentimos sujos, indignos, pecadores. E esta sensação interior nos afasta de Deus, nos empurra para longe dele, porque nos sentimos culpados diante do Senhor. Se por vezes sequer conseguimos ficar na presença de amigos e familiares, quando nos olhamos no espelho, o que diremos na presença de Deus? Mas para os que se aproximam de Deus mediante a cruz de Cristo, há descanso e alívio para o seu coração. Aos que estão cansados e sobrecarregados com pecados e culpas, Jesus nos diz: vinde a mim e eu vos aliviarei de todo o cansaço. Jesus é completamente diferente de Alexandre o Grande, imperador, conquistador. Diz a história que certa vez ele passou o seu exército em revista e percebeu um homem maltrapilho entre os soldados. Ele fitou os olhos sobre o soldado maltrapilho e disse: você saia do meu exército, você não pode me servir. Não é este o meu padrão de excelência. Há alguns pregadores que apresentam o evangelho assim: você precisa ser perfeito, você não pode pecar, você precisa se ajeitar todo para então se aproximar de Deus. Nada pode estar mais longe do evangelho. O evangelho é o contrário. É Jesus Cristo passando a revista em toda a humanidade. E o que ele enxerga? Todos são maltrapilhos, todos são pecadores, todos estão sujos em seus pecados e todos se encontram sob condenação. Mas o que ele nos diz na cruz: eu sei disso, por isso eu morri por vocês. Eu sei disso, por isso eu derramei o meu sangue para cobrir os seus pecados, a fim de que vocês e Deus pudessem ter uma santa comunhão. Outra grande bênção decorrente da cruz de Cristo: não precisamos mais ter medo de Deus. Se alguns se afastam de Deus porque se sentem culpados, outros se afastam do Senhor porque estão com medo dele. Como se ele fosse, era assim que vivia Lutero nos seus tempos de catolicismo. Como se Deus fosse um vingador que estivesse na esquina a todo instante procurando algo para fulminar a sua vida. Não! Não seremos fulminados. Jesus Cristo foi fulminado no nosso lugar. Não seremos mais castigados, irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não seremos rejeitados. Ele foi momentaneamente rejeitado na cruz do Calvário, e tudo isso, diz o autor aos Hebreus, para limpar a nossa consciência, retirar a culpa e retirar o medo
da presença de Deus. Porque Cristo morreu para nos oferecer a comunhão do Deus Santo. Segunda resposta: Jesus Cristo morreu para nos oferecer a proteção do Deus fiel. E isso diante dos poderes do mal que tantas vezes assolam o nosso coração. Depois de nos apresentar Cristo como aquele que por meio do seu sacrifício abre a presença de Deus para nós e nos permite esta comunhão, o autor nos fala sobre a segurança da salvação, a partir do verso de número 15. Duas aplicações poderosas sobre a segurança cristã. Primeiro ele diz no verso 15, por essa razão, pelo que ele fez por nós na cruz do Calvário, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Você pode trocar essa expressão, herança eterna, por salvação eterna. Mas não se esqueça desta palavra, eterna. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo é que o plano da salvação estava na mente de Deus antes mesmo da queda do homem. Ele não está falando apenas da eternidade futura, fiquem tranquilos, a eternidade futura está reservada para vocês. Não, ele está falando da eternidade passada também. Ele está dizendo, percebam isso. A salvação de vocês ocupava a mente de Deus milhares de anos antes mesmo que vocês nascessem e cometessem qualquer um de seus pecados. Deus sempre teve em sua mente o ter comunhão com o homem e o salvar o homem para si mesmo. O pecado não foi uma surpresa, a queda do homem não o pegou de surpresa, ele sempre teve em mente a história da redenção. Mas como é que essa história na mente de Deus, este desejo eterno se concretiza entre os homens? Como é que os homens recebem a matéria, tocam a sua salvação? O autor diz que para nos dar esta herança eterna, Jesus morreu como resgate por nossas transgressões. Para nos dar em mãos a salvação, a oportunidade de conhecer e nos alegrar no Criador. Cristo morreu e deu sua vida. Morreu no lugar dos pecadores. Louvado seja o seu nome por isso. A partir disso ele faz uma comparação. Ele nos apresenta uma ilustração que deve assegurar o nosso coração. Ele fala que essa herança eterna, essa salvação eterna que habitava a mente de Deus antes mesmo da existência do mundo e que se concretizou na história humana em Cristo Jesus sobre a cruz, ela pode ser semelhante a um testamento. Um testamento que só pode ser validado com morte, com sangue. O herdeiro não pode receber o testamento ou a herança antes da morte de quem o escreveu. A partir deste exemplo humano, ele volta ao Antigo Testamento e usa repetidamente a palavra sangue. Sangue, 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 até chegar ao verso do número 22, onde ele diz, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. A salvação eterna se materializou em Cristo na história. Deus nos deu salvação em Cristo. E para assegurar o nosso coração de que temos a salvação, a morte de Cristo também é um monumento eterno, um testamento eterno, de que não estamos salvos, mas de que somos salvos para a glória de Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Praticamente, do que Cristo nos protege? Qual é a relação entre a cruz de Cristo e a proteção que o Evangelho nos oferece?
Duas respostas. Em primeiro lugar, a partir deste texto, Jesus morreu para nos resgatar da escravidão do pecado, da condenação do pecado, a fim de nos proteger da condenação eterna, do que chamamos de inferno, ira eterna de Deus. Uma mulher se assustou quando numa livraria eu disse a um colega que Deus nos salva, que Cristo nos salva, que Deus nos salva por Cristo, para Cristo, mas também de Cristo. Ela se assustou. Como é a história? Sim, somos salvos por Deus. Somos salvos para viver uma vida para Deus, mas somos salvos também de Deus. Não pecamos contra o diabo. O diabo não é juiz da terra. Pecamos contra Deus. E seremos, de uma maneira ou de outra, julgados por Deus. O que o autor nos diz? Cristo morreu no lugar de vocês, para resgatá-los e protegê-los da ira que está por vir. Se você estivesse num barco e avistasse uma mulher se afogando, você lançaria um manual de sobrevivência? Ajudaria? Não. O que você fez? Ou o que você faria? Você se jogaria na água. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, irmãos? Ele mergulhou na condenação infernal que estava reservada para cada um de nós. Tomou o nosso lugar e nos arrancou do império das trevas, nos levando para o reino de Deus, de maravilhosa luz, incomparável glória e de paz verdadeira. Tomemos uma imagem do Antigo Testamento, a imagem do resgate. Um escravo livre, depois de cumprir seu tempo, liberto, ele não podia simplesmente carregar seus familiares, ele precisava pagar por eles. Ao pagar por seus familiares, ele os libertava. Estávamos todos condenados a receber o julgamento santo e perfeito de Deus. E quando Cristo foi àquela maldita cruz, mas gloriosa cruz, Ele pagou com um preço de sangue por nossa salvação, nossa liberdade, alegria eterna na presença do Pai. Uma outra resposta para a pergunta do que Cristo nos protege: Ele nos protege das acusações de Satanás. Ele nos liberta do poder de condenação do pecado. Ainda pecamos, mas esse pecado não deve ter mais poder de condenação sobre nós. Mas nós ainda pecamos. E por vezes o que acontece com o nosso coração é um assalto de acusação. Ao pecar, nos sentimos distantes de Deus. Ao pecar, nos sentimos afastados do Senhor. E por vezes o inimigo se aproveita destes momentos para bagunçar a nossa mente. Você não merece Cristo. Você não deveria estar aqui. Você deveria se afogar no pecado, porque você é um pecador condenado. Já viveu esta experiência? Você sabe que é salvo, mas o seu coração não sente que é salvo. Você sabe que é salvo pelos méritos e feitos de Cristo Jesus, mas na prática o seu interior está em confusão. Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, gostava muito de visitar um senhor de idade avançada, que não podia mais ir à igreja e que morava nos arredores de Londres. E numa certa visita, ele, conversando com o Senhor, escutou o seguinte: Reverendo Spurgeon, travei uma grande luta com o inimigo na noite passada.
E quase que durante todo o tempo eu me senti um total derrotado e fracassado. Porque por horas Ele passou diante dos meus olhos todos os meus pecados, até os mais terríveis. E eu me senti a pior pessoa do mundo e fiquei a me perguntar como posso ser eu um cristão. Spurgeon o interrompeu e disse: o que o senhor fez? Como é que resolveu esta luta? Ele disse: em dado momento eu me lembrei da cruz de Cristo. E eu o fiz lembrar de que sou salvo não pelo que faço, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Se assim fosse, ninguém aqui seria salvo. Somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário, por graça de Deus. A próxima vez que o seu coração for assaltado por acusações demoníacas, lembre-se da cruz de Cristo. O Evangelho é esta boa notícia: somos salvos por Deus, para Deus e de Deus em Cristo Jesus. Por fim, queridos, uma última resposta que podemos dar à pergunta a partir deste texto: por que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário? Ele morreu também para nos oferecer a esperança do Deus gracioso. O verso 23 nos apresenta um aparente problema. Porque imediatamente você pensa que o céu está manchado pelo pecado. Pois o autor nos diz: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, tabernáculo, morada de Deus, as ilustrações do Antigo Testamento, fossem purificadas com esses sacrifícios de animais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. E aí você se pergunta: o céu está impuro, manchado pelo pecado, porque o autor diz que as coisas celestiais precisam ser purificadas com sacrifícios superiores? A resposta vem a seguir. Verso 24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O céu não precisa de purificação. Você precisa. O céu é imaculado, perfeito, santo e glorioso. Mas eu e você não. Para estar lá, nós precisamos de purificação. Como é que ele faz isso? Como é que ele nos prepara para o céu? Outra vez a cruz de Cristo. Verso 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Não foi assim que Cristo nos purificou, porque se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Como é que ele nos prepara para o céu? Tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. Na antiga aliança ou no Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos repetidas vezes. O autor, em comparação, diz: não, Jesus não precisa morrer todos os dias, todos os anos, ou algumas vezes. Ele morreu uma única vez. Ele é eternamente superior a tudo que os homens já fizeram antes. Quem tomou o nosso lugar na cruz do Calvário foi a pessoa mais valiosa, bendita e bela do universo criado por Deus. E ao deitar sua vida na cruz do Calvário, ele nos prepara então para entrar no céu. Mas não apenas isso. Há uma outra esperança que ele nos dá no texto. Versos 27 e 28. Primeiro, ele nos coloca diante de uma realidade que não devemos negligenciar. E outra vez faz uma comparação. Da mesma forma,
como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também vem a comparação. Primeiro, vamos pensar neste verso um pouco. Eu e você temos um encontro com a morte. E este encontro não marcamos, está marcado. Por pura desobediência. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore sobre a qual Deus disse: se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Desde então, homens morrem, mulheres morrem, pessoas morrem, como uma prova de que Deus é fiel à sua palavra, e como uma prova da severidade do nosso pecado. O homem tem um encontro com a morte. Depois disso ele volta e vive mais 3 vidas. Reencarnações diversas e em vários corpos e em vários lugares. Alguns estão olhando para mim tipo... Tem um professor de história ali que está quase me fulminando. Não, irmãos. O Senhor nos diz aqui que só existe uma única vida. Uma única morte. E se só existe uma única vida, nós devemos prestar atenção, vivê-la com cuidado e responsabilidade, levando a sério as coisas sérias. Porque ao término desta vida, como a conhecemos, não deixaremos de existir. Para alguns seria melhor deixar de existir. Porque o texto diz que o homem morre uma única vez. E a partir disso, ele segue para o juízo de Deus. R.C. Sproul, em seu livro Salvos de Quê? Ele disse que a pior coisa que pode acontecer a um homem sem Cristo é fechar os olhos do lado de cá para abri-los do lado de lá e dar de cara com o juiz perfeito, santo e justo. Uma única vida. E depois disso, o juízo de Deus, o acerto de contas com o santo, justo e perfeito Rei da Glória. Mas o texto não está aqui para assustar pessoas, embora há sustos bons que podem resultar em salvação. O texto está aqui para fortalecer o nosso coração e nos dar segurança. Por quê? Porque é uma comparação. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também, comparação, Cristo foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos. O que nos condena ao juízo de Deus são os nossos pecados. O que nos torna eternamente devedores são os nossos pecados. O que nos separa de Deus são os nossos pecados. E aqui o autor está dizendo, da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma única vez, Cristo também morreu uma única vez, mas a sua morte não é igual. Porque sobre ele não havia pecado. Ele sequer precisava morrer, porque morreu para nos salvar do juízo eterno de Deus. E da mesma forma que vamos ao juízo de Deus, Cristo aparecerá uma segunda vez. Não para tirar o pecado, ou seja, não. No juízo de Deus, tudo estará decidido. Ele vai aparecer no juízo de Deus para consumar a salvação dos salvos, para trazer
salvação aos que o aguardam, não aos que ouviram o seu nome, não aos frequentadores de cultos religiosos, mas aos que o aguardam. Que esperança este texto nos oferece na prática. Cristo morreu, queridos, para nos preparar para o céu. Talvez isso seja muito pouco ao seu coração, mas eu gostaria que não fosse, porque o céu é mais real do que esta terra. A eternidade é mais longa do que 100 anos sobre este lugar. E diz o texto que ele adentrou a presença do Pai, carregando o seu próprio sangue, para interceder por nós. E que ele aparecerá uma segunda vez, para consumar a salvação que realizou na cruz do Calvário, e nos arrebatar do juízo eterno do Senhor. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, clame hoje. E saia daqui certo de que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, a fim de lhe dar eterna salvação. Qual seria outra esperança? Ele virá nos buscar, queridos. Outra vez, talvez isso seja muito pouco para você. Mas não era nos dias destes irmãos que receberam esta carta. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Por seguir a Cristo, por viver em reuniões como estas, alguns perderam familiares, outros perderam emprego e muitos, não poucos, perderam a vida. Aqui está um pastor, convicto, cheio de esperança, genuinamente evangélica, dizendo aos seus irmãos em Cristo: não tenham este mundo por morada fixa permanente. Ponham os seus olhos nos céus. Ele não é em nada semelhante aos pregadores da prosperidade que nos dizem: façam desta terra um céu e desfrutem de todas as coisas que Deus tem para nos dar. Ele dizia aos seus irmãos: sim, tudo que Deus fez é bom, mas nada se compara ao que está por vir. Uma das razões pelas quais Deus permite o seu sofrimento, meu irmão. E você pode ir a qualquer centro religioso e ouvir a qualquer reunião. Se Deus não quiser, o sofrimento vai perdurar. Uma das razões pelas quais Ele permite depressão, tragédia e sofrimento é não nos permitir o encantamento com este mundo e ao mesmo tempo nos preparar para algo maior e melhor. Então, enquanto você sofre, saiba, você não está sozinho. Seu Salvador sofreu e morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Ele nos enviou o seu Santo Espírito, que agora mesmo está conosco, passeando neste ambiente. Mas também se lembre, este mundo não é a sua casa definitiva. O Senhor um dia voltará e nos entregará um novo céu e uma nova terra. Deseje este dia. Pense neste dia. Ore por este dia.
e Ele voltará para buscar os que o aguardam. Quantos sequer conseguem ouvir sobre o céu e se chamam de cristãos? Quantos tremem quando falamos sobre a glória celestial? Quantos viram o rosto quando falamos sobre o céu e dizem: não, agora não, está muito bom neste lugar? Não está, meu irmão. É bom, mas não pode ser tão bom quanto a presença imediata do nosso Deus. Porque Cristo morreu. Queria concluir lendo um trecho do livro do Dr. John Stott chamado Por que Sou Cristão? Ele responde 7 vezes a pergunta: por que sou cristão? E em dado momento ele pergunta e responde assim: por que sou cristão? Uma razão é a cruz de Cristo. Na verdade, eu jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. É a cruz que dá credibilidade a Deus. O único Deus em que creio é aquele que Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, ridicularizou chamando de o Deus pregado a uma cruz. No mundo real da dor, como adorar a um Deus que fosse imune a ela? Em minhas viagens, entrei em vários templos budistas em diferentes países da Ásia. Permaneci neles em atitude respeitosa diante de uma estátua de Buda, que tinha as pernas cruzadas, os braços dourados, os olhos fechados, o fantasma de um sorriso nos lábios, sereno e silencioso, com um olhar distante na face, desligado das agonias do mundo. Em cada uma dessas vezes, depois de um tempo eu tinha de dar as costas, e em minha imaginação voltava-me para aquela figura solitária, retorcida, torturada sobre a cruz, com pregos lhe atravessando as mãos e os pés, com as costas dilaceradas, distendidas, a testa sangrando nos pontos perfurados por espinhos, a boca sedenta ao extremo, mergulhada na escuridão do esquecimento de Deus. O crucificado é o Deus que morreu por mim. Ele colocou de lado a sua imunidade para sentir a dor. Entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós, morrendo em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser perdoados. Diante disso, não troque este evangelho. Não despreze este evangelho. Não rejeite este evangelho. Não esconda a cruz de Cristo. Certa igreja tinha uma cruz bem grande por trás do púlpito, como nós temos a nossa, talvez fosse menor. E ela ficava à vista de todos durante quase todo o culto. Até a hora da pregação, o pastor era muito alto. Quando ele subia para pregar, ele cobria quase que toda a cruz. E ninguém percebia, notava isso. Até que, certo domingo, uma criança disse à sua mãe, na ocasião de ter um pastor convidado para pregar: mãe, eu gosto mais deste pastor que está pregando. E a mãe perguntou por quê? E a criança respondeu: porque ele não cobre a cruz de Cristo. O nosso pastor é grande demais e esconde a cruz de Cristo. Eu sei que a cruz era símbolo de vergonha nos dias de Jesus. Os judeus a tinham por abominação, os gregos por fraqueza, os romanos por maldição. Eu sei que nos dias modernos, a ideia da cruz é quase que primitiva. Alguém morrer no nosso lugar
Por que precisamos de um Salvador? Paulo, e com ele todos os cristãos, diz aos romanos: não me envergonho do evangelho da cruz de Cristo, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Não esconda a cruz de Cristo. Pregue a cruz de Cristo e convide pessoas a se render diante dela em adoração. Vamos ficar de pé, querido?